Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de robótica da gente, ok? Hoje a aula vai ter muitos recursos. A gente já começou aqui com o Tinkercad, tá? Um projeto. Mas aí a gente vai dar uma passada ainda no code.org e a gente vai ver um pouco aí de uma brincadeira que eu acredito que muitos de vocês já tenham brincado ou visto alguém brincar, que é a amarelinha. Isso tudo para a gente explicar como é que a gente coloca na cabecinha do nosso robô um bloco de repetição, tá bom? Para quem não lembra os blocos de repetições, um bloco de repetição é um bloco desse aqui rosinha que a gente jogou no code.org, tá? Que ele vai repetir, então a gente vai fazer isso aqui de uma forma bem legal. Para isso, para nos auxiliar, a gente tem esse projeto aqui, tá bom? Ligado nas portas digitais, onde a gente vai iniciar aqui e ele vai ligar um por um de cada vez, depois desligar todos de uma vez só, tá bom? Desse jeito. Prontinho. Depois disso aqui, a gente vai ver aqui o que está acontecendo para que isso funcione. Primeiro, quando a gente olha aqui, a gente vê algumas coisas estranhas aqui que a gente nunca viu, ok? Mas que a gente vai entender como é que o que é isso aqui. Vai ser tão fácil que vocês vão vai ser tão fácil que vocês nem vão acreditar, tá bom? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é desativar essas duas linhas, tá bom? Por que eu desativei? Porque a gente vai fazer manualmente as coisas aqui. A gente já viu nas aulas anteriores que as portas digitais, essas aqui, para ela começar a funcionar, a gente precisa destrancar essas portas, ok? Ela vem meio que trancada, então a gente tem que dizer ao Arduino, ó, vou usar essas portas e preciso que você possa abrir ela, para depois dizer se ela vai ser, se vai sair energia ou se vai entrar energia, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é destrancar ela. E como é que a gente destranca? Simples. Existe um nomezinho aqui, Pmode, tá? E pino. Sempre vai ser desse jeito, tá? A gente vai colocar o número das portas que a gente quer abrir. No caso da gente, a primeira é a 2, tá? A gente vai colocar 2 e vai dizer depois se ela vai ser entrada ou saída. No caso, output vai sair energia para ligar o nosso LED. Tá bom? Só que a gente está abrindo não só a 2, a gente está abrindo a 3, a 4, a 5, a 6, até a 13. Então a gente vai ter que repetir isso aqui várias vezes, tá? Então, ó, isso aqui a gente vai fazer e ficar bem grandão, de um jeito chato, trabalhoso e grande, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? Esse último aqui não serve. Então temos 13 pinos aqui, né? No caso, temos, na verdade, 11 pinos. Começamos do 2, né? São 12 pinos. Então, ó, 2 até o 3 aqui, temos todos esses pinos aqui empilhados. Só que qual é o problema, pessoal? Qual é o problema? Escrever isso é muito ruim. Agora imagina um projeto que a gente precisa escrever não só até os 13 pinos. Imagina a gente escrever 50 pinos. Existe Arduino que tem porta digital suficiente para ligar 13 pinos, ok? 13 não, 50 pinos. Então imagina eu ter que escrever 50 vezes isso aqui. Meio chato, demorado e não é bom para o computador, para o nosso robô tá lendo linha por linha disso aqui, ele vai sobrecarregar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Aquilo que a gente fez nas aulas passadas, quando a gente estava jogando o .org, tá certo? A gente estava fazendo o que? A gente estava aqui, ó, por exemplo, esse estágio aqui, esse joguinho, a gente precisa avançar uma vez, a gente precisa obter o néctar 4 vezes, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, 4 blocos desse. Depois a gente vai avançar mais uma vez e colocar mais 4 blocos de fazer o mel.
para ele funcionar. Porém, a gente tem um problema aqui semelhante ao nosso problema lá, tá? Opa aí. É muito grande. Aqui também ficou enorme, olha como ficou. Então coloca isso aqui do lado, a gente pode usar o bloco de repetição. O bloco de repetição a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui, ó, obter o néctar e vai digitar o número de quantas vezes a gente vai precisar disso. Avançar mais uma vez, outro bloco de repetição. Coloca o número 4 e fazer o mel. Pronto. Então, ó, a gente tinha algo muito repetitivo aqui, repetindo, então a gente joga isso fora e fica com algo menor, tá bom? A gente fica com algo bem menor. Então a gente tem aqui os blocos de repetição. Mas só que, oxe, tio Gustavo, como é que a gente vai colocar um bloco de repetição aqui dentro da cabeça do robô, ok? Porque aqui no caso da gente é escrito, tá? É uma forma escrita. E é aí que entra a nossa parte do for. Isso mesmo, for. For, ele vai ser dividido de seguinte maneira, tá? Ele vai seguir essa estrutura aqui. O for, ele vai ter um espaço aqui, tá? Um espaço aqui para colocar o número inicial, o número final e o número de passos. Eu vou explicar aqui de um jeito bem fácil e divertido, tá? O for vai ser o nosso bloco de repetição, tá, pessoal? Então vamos aqui para a nossa amarelinha, ok? Temos aqui a nossa amarelinha e temos aqui o tio Gustavo, ok? Temos aqui o tio Gustavo. Temos o tio Gustavo aqui, temos a amarelinha 0, 1, 2, 3 até o 14, ok? E temos aqui a estrutura for que a gente acabou de digitar ali, né? For e os 3 espaços aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ver para preencher esses blocos de repetição na cabeça do robô é preencher a estrutura for aqui como se fosse um bloco. Por exemplo, em que parte da amarelinha o tio Gustavo tá? O boneco aqui do tio Gustavo tá. Ele vai estar no 0. Se ele está no 0, então eu vou colocar aqui, ó, 0. Então ele partiu do 0. Então o ponto inicial dele é o 0, ok? Então toda vez que a gente for precisar, a gente vai colocar o 0. Então, ó, nesse caso aqui, não, vamos continuar aqui. Então vamos lá. Só que qual é? Vamos supor que eu joguei um dado. Tá aqui o dado, tá? Tá aqui o dado. Joguei o dado deu 2, tá? Então vou ter que andar 2 casas, ok? Então, ó, 1, 2. Então qual é a casa final que eu cheguei? Eu não cheguei no 2? Então eu vou dizer qual é a casa final. A casa final é o 2. Então vou colocar o número 2. Então toda vez que a gente for preencher, a gente vai colocar o número inicial e o número final dele, tá certo? Sendo assim, a gente foi de 1 em 1, não foi? Primeiro a gente foi para o 1, depois a gente foi no 2. Então a gente foi de 1 em 1. Como a gente foi de 1 em 1, a gente vai colocar o número 1 aqui no final. Então a gente preencheu aqui o bloco, né, da nossa estrutura for de repetição. Mas vamos supor agora, né, que o tio Gustavo saiu. Ele saiu aqui do 0 e foi pro 2 por causa do dado. E agora a gente joga mais uma vez o dado, ok? Joga mais uma vez o dado e o dado dessa vez ele deu 5, tá? Deu 5. Opa. Ele deu 5. O dado deu 5. Então, o que vai acontecer? Ele vai repetir 5 vezes, né? Só que eu vou sair do 2, tá? Então vou escrever aqui for. Novamente aqui, ó. Estrutura for. Pronto. Vou sair aqui do 2, tá? E deu 5. Ok. Eu comecei da onde? Eu comecei do 2, não foi?
Então, qual vai ser o meu bloquinho aqui inicial? Eu não iniciei no 2, então eu venho aqui, ó, e vou colocar 2, tá bom? Colocar 2. Depois de colocar 2, ó, depois de 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Parei no 7, tá vendo? Então, como eu parei no 7, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o último bloco, que foi onde que eu parei. Então, eu vou colocar, ó, número 7, tá bom? Então, número 7. Então, coloquei o número 7, o final e o inicial, eu fui de quanto em quanto? Eu fui de 1 em 1, um bloquinho e um bloquinho. Então, eu coloco 1 aqui no final. Porém, vamos lá. Porém, vocês já subiram algumas escadas e vocês simplesmente, em vez de subir degrau por degrau, vocês subiram em cada 2 degraus, né? Pulando um degrau, colocando, subindo 2 em 2. Aí, em vez de vocês andar daqui, né? Vou tirar o tio Gustavo daqui. Eu vou colocar ele aqui no 7, tá? Então, em vez de vocês ir um por um, né? Um por um, vocês foram de 2 em 2, tá bom? Então, em vez de pisar no 8, pisar no 9, em vez de pisar no 10, pisar no 11 e ir pulando assim, indo de 2 em 2 até o 13. Então, dessa vez, a gente vai de 2 em 2. Então, como a gente vai de 2 em 2, a gente vai escrever de novo aqui, ó, for, tá? Que é a nossa estrutura de repetição, que a gente vai ficar repetindo, for. Então, a gente vai escrever aqui o for, a gente vai, iniciou da onde? Iniciou no bloquinho 7. Então, a gente vai colocar o 7, da onde iniciou, e foi até onde? Foi até o 13, tá vendo? Então, a gente vai digitar o 13 aqui. Tá vendo como é fácil? A gente só precisa colocar o da onde começou, da onde terminou e como foi que chegou lá. Então, como foi que a gente chegou lá? A gente chegou de 2 em 2, não foi? É, pulou 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a gente vai colocar 2 aqui, tá? Podia ser 3, podia ser 4, 5, 10, 20, não importa, tá? Aí vai depender de quantos blocos você quer pular. E assim a gente termina aqui a nossa amarelinha. Vamos voltar para o nosso... Vamos voltar aqui para o nosso bloco aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar isso aqui. Então, ó, primeiro, a gente começou na porta digital 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui, ok? A gente quer terminar no 13. Então, a gente vai lá e coloca o número 13 aqui. E, por fim, a gente vai, ó, de 2 pulou para 1. Então, de 2 pulou para 3, de 3 pulou para 4 pulou para 5 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente foi de 1 em 1. Então, tá aqui os números do for, tá? Sabendo disso, tem outra coisa bem importante para saber. Vamos voltar lá no Codeorg. Vamos supor que eu tenho que avançar 10 vezes, tá bom? Botei 10 vezes aqui. E ele vai avançar 10 vezes. Se eu tirar esse avanço daqui de dentro e colocar aqui fora, ele vai funcionar? Não vai. Ele só vai repetir tudo aquilo que está aqui dentro, ok? O que está fora ele não repete. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro do for, tá bom? O que a gente quer repetir. Então a gente vai fazer o que? Vai abrir chaves desse jeito aqui, ó. Vou até colocar aqui para baixo. Então, ó, abrir chaves. Então a gente vai digitar tudo aquilo que a gente quer repetir aqui dentro. Então ele só vai repetir o que tem dentro das chaves, ok, pessoal? Então o que eu quero repetir? O que está repetindo aqui? Esse pmode aqui, chato, né? Então a gente vai chegar aqui, ó, vai digitar dentro dele, tá? Tudo que tem aqui, tá vendo? Tá dentro aqui, ó. Abriu aqui e fechou aqui, então tá dentro. Só que em vez de 2, a gente vai colocar um i. Podia ser qualquer letra, tá? Mas a gente vai colocar o i, porque eu escolhi o i, mas você poderia escolher outras letras. Então, ó, i, tá? Então, a gente vai botar o quê? Vai botar i aqui também, igual, tá bom? Aqui a gente vai colocar i menor que igual.
E aqui a gente vai colocar i mais igual, tá bom? Então, desse jeito aqui que tá, com i igual, i, setinha igual e i mais igual, desse jeito aqui, você só precisa copiar. Vai ser igual para todos os projetos, vai ser desse jeito aqui. A única coisa que vai mudar é o número. Então é como se a gente tivesse um bloco e mudasse o número aqui, tá? Ó, mudei um número, botei 50. Ó, mudei isso aqui, coloquei virar à esquerda, tá? Então eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá certo? Então eu posso colocar o que eu quiser aqui, mas a gente só vai mudar o número, vai ficar desse jeito. Então, ó, assim a gente faz o quê? A gente vai pegar isso tudinho, olha quão grande era, né? A gente vai pegar isso tudinho e apagar. Pronto, apagou, a gente ficou com duas linhas apenas, isso aqui, ó, duas linhas, tá bom? Depois de feito isso, a gente vai aqui para baixo, ok? E a gente vai ter outro bloquinho de repetição. Esse bloco de repetição é para a gente ligar a luz. Ali era para destrancar, ok? Então, ó, vou cancelar isso aqui, tá? Vou deixar escrito, mas tipo, é como tivesse cancelado. E vou escrever um novo for. Então, ó, for, a gente vai começar a ligar da onde? A gente vai ligar da porta 2, né? Então a gente vai botar um i igual a 2. A gente vai até que porta? A 13. Então a gente vai colocar i, setinha igual 13. E a gente vai de quanto em quanto? A gente vai de 1 em 1. Então a gente vai botar i mais igual 1. Depois disso, a gente vai abrir e fechar. E dentro dele, a gente vai colocar o que a gente quer repetir. O que a gente quer repetir? Digital write, tá? A gente quer voltar isso aqui. Porque se a gente não repetir isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que digitar isso aqui 13 vezes. Imagina digitar isso aqui 13 vezes. Não é legal. Então a gente faz isso aqui, ó. E no lugar do número, né, das portas, a gente vai colocar um i. Tá bom? Então aqui a gente terminou, ok? Tá aqui dentro, ó, dos parênteses. E vamos ver se ele funciona. Vou simular aqui. E ele tá funcionando, tá? Que nem antes. Só que agora a gente vai brincar um pouco, tá bom? Já que a gente sabe que os números têm influência, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que ele não ande de 1 em 1. Vamos colocar que ele ande de 2 em 2, tá certo? Então eu vou colocar 2 aqui. Então olha o que vai acontecer. Colocar de 2 em 2. Ele vai pular 1, assim como a gente fez lá na nossa amarelinha. Então ó, 1, 2, e foi pulando de 2 em 2. E se eu colocar de 3 em 3? 4 em 4. Vamos colocar de 4 em 4? Troquei o número. Olha o que vai acontecer. Ele pulando de 4 em 4. Ok? Vamos deixar de 2 em 2. E vamos agora supor que a gente não comece do 2. A gente vai começar do 4. Tá? Não, do 3. Vamos começar do pino 3. Então, ó, começou do pino 3. Olha o que vai acontecer. Ele vai pular esse primeiro. Então comecei do pino 3. Então esse primeiro aqui, a gente vai dizer, né, quem vai ligar, quem não vai ligar, tá certo? E a gente está dizendo que o último pino é o 13, mas vamos supor que a gente não queira até o 13, a gente queira que ligue até o 10, que é o azul. Então a gente muda ele, ó. É só colocar 10 aqui, colocar de 1 em 1, e eu não quero que ele ligue o primeiro, né? Na verdade eu não quero que ele ligue os vermelhos nem o amarelo. Então ó, vou começar do 5. Então vou começar do 5. E a gente pode brincar desse jeito aqui. Iniciando, ó. Pronto. Começou do 5, terminou no 10. Por quê? Porque eu pedi para ele terminar no 10, pedi para ele começar no 5. Então bloco de repetição na robótica mesmo, a gente pode fazer desse jeito, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Aqui tá um jeito fácil de fazer a robótica, para a gente não ficar repetindo. Continue jogando code.org e foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Então, um abraço e até a próxima aula. Fui!